Glória a Deus. Eu incentivo você a mudar seu corte de cabelo, viu? Renovar, é muito bom. Queridos, nós estamos nesse mês cujo tema é proteção, como os irmãos já sabem. E eu creio que essa palavra dessa noite é uma palavra que está dentro dessa mesma linha de proteção. E eu diria que é uma manifestação, mais uma vez, do grande amor de Deus pela vida nossa, o cuidado do Senhor para conosco, para que realmente a gente tenha uma vida protegida. Então eu gostaria que você tomasse essa palavra hoje como uma manifestação do zelo, do amor, do cuidado do nosso Deus para conosco, para com a sua vida, para com a sua casa. Porque eu estava meditando nessa palavra e orando. Ela é muito ampla. Eu sei que talvez o tempo nosso à mesa não seja suficiente, mas com certeza será o suficiente para o que Deus quer fazer hoje à noite. E a partir de hoje, o que o Espírito Santo levantar e suscitar no coração, eu creio que Ele há de completar essa obra em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Na verdade, eu creio que tem versões da Bíblia aqui bem diferentes, que talvez não vai contemplar exatamente o que o texto está querendo dizer. Mas, independente disso, eu creio que você vai compreender. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda em integridade anda seguro. Eu não sei se a sua versão é essa, ou alguma coisa parecida. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Eu quero chamar a atenção dessa primeira parte aqui, que diz assim: quem anda em integridade anda seguro. Esse anda seguro anda guardado, anda protegido. A integridade, eu falei que hoje eu ia ficar sentado, não tem jeito. Falei até com o querido ali que eu ia permanecer. Desculpa, viu? É que me dá uma agonia. Aí eu... Amados, é interessante como é que é o pensamento bíblico a respeito de integridade. O pensamento bíblico, eu quero dizer assim, o pensamento de Deus, a mentalidade bíblica de integridade na Bíblia. Essa palavra, integridade, ela é a tradução da palavra hebraica tom, que vem do verbo tamam. E essa palavra, no seu original, ela quer dizer completo, inteireza. Então, preste atenção nisso aqui. O sentido bíblico de integridade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o sentido de algo completo, inteiro. O sentido é de uma coisa inteira, uma coisa completa.
A palavra grega para íntegro, perfeito, é a palavra teleios, que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 10. Eu queria que você abrisse aí. Abre aí, 1 Coríntios 13, 10. Primeiros Coríntios 13, versículo 10. Diz assim: quando, porém, vier o que é, na minha versão diz assim, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A palavra no Novo Testamento para íntegro, completo, é teleios. Esse versículo está dizendo assim: quando vier o que é completo, o que é em parte vai ser aniquilado. Então, quando você toma Provérbios 10, 9, como nós vimos, e 1 Coríntios 13, 10, ou seja, um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento, você começa a observar que o nosso Deus, Ele entende uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita, é uma pessoa inteira. É uma pessoa completa. Perfeição na Bíblia não é sinônimo de alguém que nunca erra, alguém que nunca falha. O sentido bíblico é o de uma coisa inteira, uma coisa completa. E o texto que nós lemos inicialmente diz assim: quem anda em integridade, e aí eu vou traduzir agora em outras palavras, é quem anda de um modo inteiro, está seguro, está guardado, está protegido. Eu comecei a meditar sobre isso, sobre como é que Deus vê uma coisa íntegra, é uma coisa inteira. E eu comecei a observar que há segurança, há proteção, como o texto diz. Você anda seguro, você anda protegido, quando você observa a sua vida como um todo e não apenas uma parte. Você está entendendo? Está compreendendo? Você vai compreender melhor agora. Abra a tua Bíblia aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Está falando a respeito da idolatria de Salomão. E parece um título assim, um tanto inadequado, né? Idolatria de Salomão. Salomão é o nosso grande exemplo de pessoa sábia. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Salomão era um homem, era um rei que governava com sabedoria Israel. E talvez nenhum reinado tenha prosperado tanto como o reinado de Salomão. Agora observa, a partir do versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco,
pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Você pode ler o restante do texto, depois você vai ver a desgraça que foi o final da vida de Salomão. Ele amou essas mulheres estrangeiras e com isso ele aceitava os deuses dessas mulheres. Aceitava que se oferecesse sacrifícios, holocaustos para esses deuses falsos. A nossa pergunta é: como pode um homem tão sábio, nesse momento, ser tão fraco? Amados, tem gente que é muito bom para ser o presidente de uma empresa. E até na qualidade de governante de uma empresa, eu estou aqui mais ou menos interpretando a posição de Salomão. Alguém que governa, alguém que lidera, alguém que administra. A pessoa tem um sucesso estrondoso, é uma pessoa próspera como diretor, presidente. Mas é interessante como a prosperidade numa determinada área da vida consegue encobrir uma falha e uma fraqueza numa outra área da vida. É interessante isso. Eu falo interessante isso porque é interessante isso. Você olha para aquela pessoa e fala assim: mas será que ele, meu Deus, uma pessoa tão inteligente, tão poderosa nisso, por que nesse aspecto ela também não é inteligente, próspera e poderosa? O homem governou tão maravilhosamente Israel e agora se apegou com amor a essas mulheres e aceitou seus deuses. Se Salomão vivesse nossos dias, nós teríamos que conversar com ele muito sério e falar assim: rapaz, você está precisando de uma cura interior profunda. E o que é interessante não é isso. É como a vida da pessoa é uma coisa só. Tudo é um só. É justamente por causa dessa área em que o coração dele se corrompe, que ele acaba destruindo tudo aquilo que ele como presidente alcançou. Recentemente ouvimos uma notícia trágica, terrível, dentre tantas trágicas que temos ouvido, de uma médica, uma mulher pediatra, uma excelente pediatra, como todos testemunhavam, uma mulher calma. Perdoa-me aqui por estar usando esse exemplo, que eu sei que é doloroso para as pessoas que estão próximas a esse episódio. Mas precisamos chamar a atenção disso. Isso já, quando eu ouvi a reportagem, isso já me destacou. E eu comecei a olhar para mim. Eu olhei para mim. Falei: Senhor, uma pessoa tão excelente para cuidar das crianças, dos outros. E essa mesma pessoa é capaz de matar o filho, matar a namorada e depois dar um tiro na própria boca. E eu olhei para mim. Sinceramente, eu estava com essa palavra aqui no coração para hoje e me deparei com essa reportagem. Eu falei: Deus do céu. Muitas vezes, queridos, a minha prosperidade espiritual
de alguma maneira, a minha vida de oração, a minha vida de, sabe, toda a minha, vamos chamar assim, minha disciplina e meu sucesso nas coisas que faço ministerialmente, podem estar acobertando, encobrindo, disfarçando áreas na minha vida que são cruciais. E áreas essas que daqui a pouco, se não forem devidamente colocadas diante do Senhor, naquela oração que Davi fez, Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminho mau, sonda-me. Se eu não fizer isso, amados, pode chegar um momento que algo em mim vai destruir toda essa coisa linda e bela do meu ministério. Como a gente tem visto aí, em exemplo de muitos queridos e amados nossos do ministério. Gente séria com Deus, gente que fala em línguas, gente que profetiza. E ao mesmo tempo, pessoas com dificuldades terríveis na área financeira, dificuldades absurdas na área de casamento, pessoas com uma moralidade degradante e ao mesmo tempo uma espiritualidade triunfante. Eu falo, que é isso? Proteção mesmo, de acordo com a palavra do nosso Deus, é andar em inteireza. Por isso eu vou repetir aqui. Essa palavra é um cuidado amoroso de Deus para conosco, amém? Ele está zelando por nós. Um cuidado amoroso. E Ele está querendo nos levar a uma vida guardada, segura. E nesse momento aqui, o entendimento do Senhor é esse. Uma vida guardada e segura é uma vida que se coloca por inteiro diante de Deus. Eu queria ler uma passagem com vocês, que está em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23. Mateus 23. A partir do versículo 23. Eu vou falar essa palavra sentado. E com muita tranquilidade, porque essa palavra em si só, ela já é bastante dura. Então não vou trazer na minha voz a carga dessa palavra, não. Então vamos conversar aqui. Vou até cruzar as pernas aqui. Faz de conta que a gente está mesmo assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Amados, eu posso ver aqui agora um exemplo no Novo Testamento de uma pessoa que tinha uma luta terrível consigo mesmo, que era o fariseu. E aqui está um grande exemplo de uma pessoa cuja espiritualidade era num nível muito avançado, mas as verdades do Evangelho não haviam ainda penetrado o coração dessa pessoa.
Eu diria que a superfície da vida espiritual do fariseu era de uma grande excelência, enquanto a profundidade desta vida era uma vida que havia uma desordem emocional, uma desordem espiritual. Havia toda uma desordem. Se você observar, aqui não está tendo inteireza. Aqui não está tendo uma coisa completa. O Senhor diz assim: vocês limpam o exterior do copo, mas não limpam o interior do copo. Limpem primeiro o interior. A vida do fariseu é uma vida pela metade. Não é uma vida inteira, não é uma inteireza. Mas o que é mais assim impressionante, que mais toca meu coração, é saber que eles apresentam diante de Deus e diante das pessoas uma vida espiritual íntegra. Íntegra no sentido de uma vida espiritual reta. Mas não íntegra no sentido bíblico, no sentido de Deus. Porque íntegro no sentido de Deus é uma vida completa, é uma coisa inteira, inteira. Em Lucas 18, Lucas capítulo 18, tem ali um trecho em que o fariseu vai ao templo orar com um publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, ele ora, Jesus está contando uma parábola e diz assim, o fariseu ora para consigo mesmo e diz assim, ó Deus, graças te dou que eu não sou ladrão, que eu não sou roubador, que eu não sou mentiroso, que eu não sou nem como esse publicano aqui. Dou o dízimo de tudo que ganho, jejuo 2 vezes por semana. Enfim, uma pessoa diante da sociedade com uma vida espiritual reta. Mas ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo que ele está fazendo isso para se engrandecer. Ou seja, ele então é uma pessoa orgulhosa. Tem algo lá dentro dele que está precisando ser corrigido, consertado, curado. O fariseu está precisando ser liberto, ser curado. É isso que é interessante. Ao mesmo tempo em que ele está precisando tanto ser curado, ele é alguém que dá o dízimo de tudo que ganha. Ele é alguém que jejua 2 vezes por semana. Ou seja, jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo de tudo que ganha, não roubar, não está interferindo em nada nesse orgulho, não está curando a vida dele lá dentro. Ele tem necessidades no seu interior que não estão sendo mexidas por essa espiritualidade que ele tem. Na verdade, para o fariseu, ele nem consegue ver que ele é orgulhoso, porque a espiritualidade dele não deixa. Ele é tão bom numa coisa que não consegue ver que ele é carente na outra. Você está entendendo? Por isso, a palavra do Senhor é: quem anda em inteireza anda seguro. Amém? O Espírito Santo quer mexer conosco em tudo que diz respeito a nós. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração agora aqui? E após essa oração você pode voltar para a mesa aí para compartilhar. Tá bom? Espírito Santo de Deus, ninguém nos conhece como um todo, como o Senhor. Ninguém conhece as profundidades do nosso ser como o Senhor.
Por isso eu oro como Davi orou. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós caminhos maus, caminhos que estão sendo disfarçados, escondidos, dificuldades que nós temos. Ó Senhor, livra-nos de todo engano, de todo auto-engano. Espírito Santo, doce Espírito, amoroso Espírito Santo, aquele que sonda o nosso interior. Sonda-nos nesta noite. Conduza-nos pelo caminho eterno. Oh, toma-nos pela mão. Começa a nos inquietar e nos mostrar aquilo que precisa ser alinhado contigo, curado, corrigido. Aquilo que precisa voltar ao Senhor. Onde há trevas em nós, vem com a tua luz. A tua vida é a luz dos homens. Vem com a tua vida, manifesta a tua vida em cada mesa, trazendo luz para o nosso interior. E no mais profundo, Senhor, leva-nos à tua presença. Em tua presença, nesta hora, queremos estar. Em tua presença, queremos ser ministrados nesta noite. Conduza-nos, Espírito Santo, porque nós queremos andar seguros para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados?